Olá, eu sou Zide Janete. Estou inaugurando um novo formato aqui de conversar com vocês sobre viver de medicina chinesa. Esse é mais um passo que eu estou fazendo de uma coisa que eu me propus, que já comecei a fazer em vídeos. Eu estou fazendo vídeos falando de coisas que eu acho importante para quem quer viver de medicina chinesa. E agora estou inaugurando lives que elas vão acontecer de segunda, quarta, quinta e sexta às 9 horas da noite. Tá? Hoje, para conhecer a ferramenta, estou todo atrapalhado aqui. Né? Tem meu anjo da guarda aqui, a Anne, que está aí vendo e vai me dar os puxão de orelha depois para a gente ir ajustando. Porque eu acho que é uma proposta muito importante. Né? Ela surgiu da minha atividade como professor e, na verdade, de uma inquietação como profissional. A gente, quando entra na acupuntura, hoje eu falo medicina chinesa, mas a porta de entrada para alguns é a auriculoterapia, para outros é a acupuntura, para outros é o shiatsu, que nem é da medicina chinesa, mas a gente tem várias portas de entrada. E é uma coisa muito apaixonante, a gente quer ficar, porque a teoria é bonita, a gente ouve falar de grandes resultados, só que os resultados, às vezes, na prática, às vezes não, muito comumente eles são muito difíceis. Eu passei por isso também. Né? Nem tudo foi fácil para mim, nem tudo veio simples assim, e olha que eu insisti, eu fiz muito curso, repeti muito curso, como várias pessoas, e hoje como professor eu vejo isso acontecendo. As pessoas se esforçam, repetem cursos e no final acabam não parando na área. Né? É muita gente. É uma coisa que sempre me incomodou, né? Até porque eu quase fui espirrado da área. E aí eu falei assim, não, eu posso fazer, hoje eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Pessoal, eu passei tão desanimado com essa história que eu quase abandonei a área por 2 vezes. E aí aconteceram algumas coisas que nem imaginava. Inclusive, por mais que eu fizesse curso, eu tive que investir fora dos cursos. Coisas que, inclusive, hoje nem existem mais. E aí como é que faz? Na época em que elas aconteceram para mim, que eu vi o meu trabalho começando a acontecer, melhorar a vida das pessoas, eu chamava amigos, eu chamava pessoas que eu via que tinham a mesma gana, o mesmo foguinho nos olhos que eu, para ver o seu trabalho ajudar o mal-estar das pessoas, a melhorar as pessoas. Eu chamava e não dava certo, eles não chegavam no mesmo resultado que eu. Aquilo doía, aquilo me incomodava. E eu passei 10 anos, primeiro tentando aprender a trabalhar mais. Porque quando a gente sai de um curso de acupuntura ou de qualquer curso de medicina chinesa, é muito comum, se você se destaca como estudante, a ser convidado a dar aula. E isso aconteceu comigo. E o mestre, uma vez, ele me falou assim, olha, as pessoas nem sabem direito fazer e já vão dar aula. E então eu me afastei. Depois de 10 anos em que eu tentei levar as pessoas para os ambientes ou para os livros que fizeram diferença na minha vida e não dava certo, eu falei assim, não, peraí, tem algum problema. E aí eu resolvi arriscar, dar a cara a tapa e ensinar. Então, dando aula, nem tudo eu posso falar. Dá muito problema, o objetivo da aula não é esse, não sei o que lá. Porém, eu fui vendo que como monitor, ou como professor que fala, ou que vai dar um exemplo, e comecei a fazer diferença para essas pessoas. E eu falei, puxa vida, né? Eu precisava ter mais liberdade de mostrar as coisas do jeito que eu acredito. Do jeito, não é nem acreditar, porque todo mundo acredita bastante no que estudou, naqueles professores que te encantaram. As teorias são fenomenais.
E, na verdade, na prática, eu tive que abandonar algumas coisas. Embora eu sempre chamo atenção. Olha, pessoal, eu mexo com medicina tradicional chinesa, tá? Talvez eu não seja uma boa referência teórica, porque eu tive que me aprofundar na prática. E esse negócio de se aprofundar na prática é como, imagina assim, não sei se vocês conhecem esse nome, o Garrincha. A gente tem o Neymar hoje, né? O Garrincha até eu acho que é um exemplo melhor, porque a fama é que ele era muito burro, meio que nem eu assim, e ele era excepcional no campo, né? E o Neymar também dá suas cacetadas e tal. Só que a hora que você está envolvido nisso, algumas coisas passam. Alô, será que vocês estão me vendo? Tecnologia tem dessas coisas, deu uma travada aqui. Mas, voltando à nossa conversa, então, eu conversando com os alunos que queriam, alguns até me pediram cursos, e é uma coisa que eu estou planejando, eu estou me organizando para isso. Então, a primeira medida foi gravar vídeos. Gravar vídeos na situação de monitoria, de tutoria ou de sala de aula. E esses vídeos eu acho que vale a pena para quem está interessado, quem sonha em viver de medicina chinesa. Vale a pena ver nos canais. Eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, e tenho o Facebook, e eu estou postando por esses lugares. Então vale a pena vocês verem. A live dá uma comunicação mais quente. Não sei ainda o que vou fazer, mas estou aprendendo. E aí, o que eu trouxe para a gente é falar então de uma forma mais íntima disso, desse exercício de levar para as pessoas. E uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte: eu vou falar de como viver de medicina chinesa, mas para falar de cursos, de técnicas, de receitinhas, de segredos, tá cheio de gente falando. E vou te falar, essas coisas me ajudaram muito pouco. Não que elas não devem ser feitas. Eu fiz tal e eu acabei selecionando aquilo que ia me servir. Porém, tem algumas coisas importantes que é aquilo que decidiu a minha vida e que eu quis trazer. Coisas assim, como eu disse, eu tentei levar as pessoas com quem eu convivia, com quem eu tinha amizade, para ir conhecendo, e não rolou. Então, as lives, os vídeos são em relação a essas coisas. Para viver de medicina chinesa, eu também não vou entrar nessa questão hoje da informática, apesar de eu estar aqui no meio digital falando. Na verdade, o que me preocupa é uma questão. Ninguém vive de medicina chinesa se não acertar a mão no que faz. O Neymar não estaria jogando bola se ele não acertasse fazer gol. Tá? Qualquer área que você pretende ficar, eu vou vender lanche na praça. Se eu não souber fritar um hambúrguer, não vai dar certo. E na medicina chinesa, eu acho que é um pouquinho mais complicado, porque me falaram isso. Falaram assim, olha, não é ter resultado fazendo acupuntura, é que resultado que você vai ter que vai fazer diferença. Tá? E é aí que eu pretendo trazer alguma ajuda. Vocês vão perceber que algumas coisas vai soar estranho para vocês. Mas não me falaram assim. Pois é o que fez diferença para mim. Pode ter outros jeitos? Pode. Eu conheci outros profissionais que também estão muito bem, tem um trabalho fenomenal, eu conheci diretamente, sou amigo deles, mas eles não estão ensinando. E eu não vou ensinar o que eles sabem, porque eu sei o que eu aprendi. Tá? E eu acho que isso é muito valioso por conta do quanto me pedem. Fala, pô, mas me ensina. Foi muito legal ver, por exemplo, que alguns alunos, só de me ver dando um help no ambulatório, eles ficaram de olho e repetiram o que eu fiz. E depois vieram me falar. Nossa, eu fiz aquilo e funcionou. E eu sei que essa pessoa, e ele também sabe, que ele não entendeu direito o que eu fiz. Ele copiou
a sequência de pontos que eu usei, né? E, poxa, eu falei, nossa, né? Isso já mudou a vida dele. Imagina se eu começo a ensinar isso de uma forma mais profunda, mais correta, mais inteira, né? Na fitoterapia também, eu lembro de uma aluna que eu fiquei até pasmo, porque a fitoterapia é a área que eu vi mais abandono da área. O pessoal se forma, são turmas e turmas que eu vejo se formando, e eu estou falando desde quando eu estudei, tá? E eu sei, porque eu conheci pessoas que passaram pela formação, mais antigos que eu, que não estavam trabalhando na área. Pessoal, me dói muito quando eu vejo que alguns ex-professores meus não estão mais na área. Eu considero duas coisas que o cara sai da área. Ele não está trabalhando mais, ou aquilo passa a ser acessório na vida dele. Ele é um fisioterapeuta que ele oferece um acessório de medicina chinesa, um brinde, né? Um psicólogo. Eu sou psicólogo, não trabalho com psicoterapia mais. O meu foco é medicina chinesa, porque eu vivo disso. Tá? E é isso que eu quero ajudar as pessoas. Ah, mas eu não quero viver porque eu já sou bem de vida, sou aposentado, eu quero fazer o bem para as pessoas. Pois é, eu acho que então é legal você assistir meus vídeos, participar dessas lives, porque a ideia é fazer você acertar. Porque mesmo que você vai fazer por voluntarismo, né, caridade, ou para se realizar, é o seguinte, pessoal, acho que quase todo mundo teve que tratar um pai, uma mãe. Eu tive que tratar meu pai e minha mãe. Meu pai foi um desastre para mim, eu não dominava a coisa ainda. Com a minha mãe já estava melhor, mas ela estava muito longe. Mas já pensou, você vai tratar um filho, né? Um parente, um amigo que você gosta muito, né? E você não acerta. Então, o que é importante para mim é isso, é você saber fritar o seu hambúrguer. Mas não fritar. Fritar um ovo, todo mundo frita. Quer dizer, todo mundo não, né? Mas eu falo isso porque eu acho engraçado. Uma época eu morei com o meu irmão, numa república, e a gente fazia a nossa comida. Eu falei, ó, frita aí umas batatas, porque eu vou fazer no arroz, que ele não sabia cozinhar. Eu falei, fritar. Meu, ele jogou um sal grosso, aquilo empedrou do jeito que a gente pegava assim na picareta, batata frita, cristalizou com sal grosso. Era terrível. Pois é, e se a gente faz isso com a acupuntura? Ou com a fitoterapia? Tá? Então, eu acho que eu posso ajudar as pessoas a encontrar um outro caminho. Muitas vezes vocês vão ver que o que eu tenho para dizer não muda muito a história do que vocês já têm dentro. Algumas coisas vai ter que mudar, algumas coisas vão ter que pensar diferente. Mas a base é medicina chinesa. E então, o grande foco da minha discussão aqui para vocês é aquilo que é importante para ela começar a funcionar na mão de vocês. Seu filho, olha, eu vou falar um exemplo claro. Dezembro, em casa eu peguei Covid, na verdade começou pela minha sogra, passou para mim, pelo meu enteado, para minha esposa. Todo mundo ficou com Covid aqui. O que eu fiz? Primeiro que a gente não sabia o que era. Aí eu comecei a tratar minha sogra com fórmulas que eu tinha em casa, eu tinha as ervas, eu fazia os decoctos. Funcionou. Eu fiquei mal, também funcionou. No final eu tratei todo mundo. Ah lá, parece que voltou. Bom, vamos continuar a tecnologia assim mesmo e vamos tentar dar um passo para frente. Vamos continuar. Então, como eu disse, para quem sonha de viver de medicina chinesa, às vezes você vai ter que cuidar de alguém na sua casa, alguém que você ama. Eu não consegui cuidar dos meus pais, mas tive que cuidar da minha família aqui no Covid. Isso foi em dezembro, eu até acabei fazendo um vídeo sobre isso, porque eu fui o único que foi atrás do exame, porque era mais fácil, por causa de plano de saúde e tal. E quando eu soube
era positivo, ou seja, então todo mundo pegou Covid e ninguém foi hospitalizado. Na verdade, num prazo de 5 dias a 7 dias, todo mundo tinha se recuperado. Isso só foi possível porque eu consegui fazer alguma coisa decente. Porque senão estava todo mundo ferrado. Né? Na verdade, na época, a coisa fluiu tão fácil, não porque não, que foi fraco, não foi fraco. Eu sou asmático, o outro é bradicárdico, uma outra é uma senhora de mais de 90 anos. Eram os três que eu falei, se pegar vai morrer. Mas sobrevivemos. E eu vou falar para vocês, eu tive duas obstruções sérias de pulmão de madrugada. E minha alternativa foi as agulhas que estavam do meu lado. Se eu não dominasse o suficiente, eu estaria ferrado. E olha, eu tive colegas que não tiveram a mesma sorte que eu. Então, o que tem de importante nisso? É isso, gente. Eu preciso compartilhar com vocês aquilo que eu recebi que me transformou. Aquilo que mudou a minha chance na medicina chinesa. Porque eu vivo hoje de medicina chinesa. Eu vivo de atendimentos. Ah, mas você dá aula. Gente, eu dou aula para estar perto de discussão, de informação, de conteúdo, né, para poder trocar. E tem essa questão que eu falei para vocês, de poder passar o que eu recebi, que é limitado, porque cada escola tem a sua linha e eu tenho que respeitar isso. A internet me trouxe essa possibilidade. É isso que eu estou inaugurando aqui. Como eu falei, eu já comecei a gravar vídeos sobre isso. E agora eu vou fazer essas lives, que são de segunda, quarta, quinta e sexta às 9 horas da noite. Começa a semana que vem. Hoje é a primeira cacetada, que eu queria ver como é que como que é o pepino dessa área que a gente está vendo aqui. Assim, o que eu tenho para falar para vocês não é mágica, não é fácil. Porém, se você não tem a informação correta, se você não vai para o lado certo, não vai dar certo. A direção certa é fundamental. Eu descobri a direção certa meio que por acaso. A vida me jogou no colo. E aí eu fiz uma coisa que eu peço para vocês. Quando chegou para mim, eu não sabia se aquilo era bom realmente. Né? Mas por alguns detalhes eu paguei para ver, eu arrisquei. Então eu vou falar para vocês. Com um dos mestres eu fiquei mais de 15 anos. Com o outro mais de 7 anos. Não estou falando que vocês vão ter que gastar esse tempo comigo. Né? Com a minha formação didática, com a minha experiência em didática, eu espero abreviar esse tempo e passar da melhor forma possível. Né? Mas vai ter um esforço de vocês. Tem os vídeos para assistir, tem que ter a paciência de entrar aqui nesse horário, e eu vou estar de coração aberto para abrir isso para vocês. A gente vai falar, como eu disse, de alguns detalhes, que algumas coisas assim, todo mundo já estudou. E eu vejo que tem uma confusão quando alguns alunos vêm falar, não, fulano está com fogo de fígado. Eu falei, poxa, não é calor de fígado? As pessoas não sabem essa diferença. E elas são bem demarcadas, bem delimitadas. E vou falar mais. Entre uma e outra muda o tratamento, muda o tipo de erva. Na linha de acupuntura que eu trabalho, muda a estratégia de acupuntura. Tá? Mesma coisa, o cara está com deficiência de yang de baço. Poxa, não pode ser um afundamento de baço, não pode ser uma deficiência de Qi do baço, não pode ser umidade no baço. Então essas coisas assim ficam meio confusas, principalmente para quem está se formando, e eu noto que isso é mais complicado para quem é da acupuntura. Deixa eu ver alguém, o Luiz. Ô Luiz, tudo bem? Luiz, vai estar gravado, você assiste depois. Um abraço, amigo.
Então, a ideia nossa, a minha ideia é trazer isso para estar deixando o pessoal mais craque, abrindo a cabeça. Por opção didática, o meu objetivo vai sempre sair da afirmação teórica, mas trazer dados para você comparar ou para justificar a opção teórica. A medicina chinesa, na minha mão, mudou quando eu aprendi a lidar com dados, com informações. Tá? Como eu disse, tem um curso em andamento, né? Alguns alunos até me esperavam que eu fizesse isso antes, mas não é simples assim, você pega e sai fazendo de qualquer jeito, até porque estou migrando para a área digital e tem uma série de coisas que eu vou ter que tomar cuidado e aprender a falar nesse meio, como aqui eu estou fazendo. Pessoal, eu espero realmente trazer a chance, abrir a possibilidade daqueles que estão apavorados, daqueles que estão inseguros, daqueles que estão desistindo da área, de falar, opa, eu acho que eu vou ter uma chance de ver meu trabalho fazer diferença na vida das pessoas. Na acupuntura, todo mundo se entusiasma quando começa a tirar dor. Dor de cabeça, dor disso. Eu também fiquei feliz. Cheguei lá com o meu mestre, eu tirei a dor. Aí era um senhor, ele faleceu esse ano, ele olhou para mim e falou assim, cuidado. Eu lembrei até daquela velha frase, cuidado, gafanhoto. Mas não tem nada a ver com Kung Fu. Ele falou assim, cuidado, topada no dedão também tira a dor de cabeça. Meu, aquilo foi uma tijolada na minha testa, e olha que eu tenho uma testa aqui que é difícil de um tijolo errar. Foi uma tijolada, aquilo marcou minha vida. O significado daquilo não caiu na hora, caiu anos depois. Em que eu comecei a pensar, tudo bem, é legal ter resultado no seu trabalho, mas que resultado que eu quero? Não que eu não quero tirar dor, mas eu fui muito mais longe disso. Essas coisas que eu quero trazer para vocês. Uma outra coisa que eu queria observar a falta de um resultado decente, de um resultado que chama atenção, me veio na cabeça quando um amigo falou, vocês estão me vendo? Parece que pausou de novo. Um amigo me falou assim, Osíris, eu gosto, eu amo a acupuntura, mas eu vou fazer fisioterapia porque eu estava conversando com um cara que ele falou que ele conseguia ganhar até 14 mil reais no mês. Eu falei assim, mas eu também consegui. Também cheguei nessa marca. Eu falei, não, mas como? E aí ficou complicado, porque não é uma conversa de 15 minutos, de um intervalo de merenda, né? É uma coisa mais complicada. Eu ia mexer com questões que para ele ainda estavam certas, estavam tranquilas. E aqui é o espaço que eu tenho para isso. Né? Dá para chegar a 14? Dá para chegar a mais? Na verdade, eu estava voltando a esses valores de novo quando me caiu a ficha. Peraí, eu vou ficar atolado na área de atender pessoas e quando eu podia ajudar mais pessoas a chegar nisso. E o que eu ganho com isso? Eu vou ganhar uma área que vai ter mais profissionais respeitados. Uma coisa é você batalhar para te respeitarem como profissional. Outra coisa é a área já te dá esse respeito. Sabe uma coisa assim, o cara ganha um diploma de médico, ele é médico. Ganha diploma de advogado? Ele é advogado. Você consegue, você soa, você estuda, faz vários cursos e consegue a formação de acupunturista. Ele é acupunturista. Qual que é a tua formação primária? Isso é muito chato. O meu sonho é contribuir para mudar isso. Como é que eu vou mudar isso? É tornando quem vier comigo a fazer um trabalho que as pessoas vão falar, uou. Eu espero apresentar alguns trabalhos aqui, alguns exemplos. Isso é muito complicado porque pela norma ética de saúde você não pode ficar mostrando tratamentos.
né? Já fiz isso no começo, tá, mas não é legal. Tirei tudo do ar. Então, é assim, dentro da ética, como é que eu vou poder demonstrar isso para vocês, né? E eu acho que o que eu tenho para falar vai começar a abrir, botar minhoca na cabeça. Opa, por que eu não pensei nisso antes? Vou ver todo mundo com cara de Chapolin Colorado, não sei se vocês lembram disso. Pessoal, hoje é só uma estreia, uma tentativa, uma experiência. Vocês estão convidados a estar comigo de segunda, quarta, quinta e sexta, a partir das 9 horas da noite, por meia horinha. Hoje talvez eu perdi a mão porque travava, dava problema. Deixa eu ver se tem alguém me falando alguma coisa aqui, perguntando alguma coisa. Eu não sei ver essa ferramenta ainda. Mas assistam o canal, fiquem ligados. Assim que eu tiver mais novidades, eu vou estar comunicando por aqui ou por anúncios, tudo mais. Pessoal, muito obrigado, boa noite e até segunda.